Da pacem Domine in diebus nostris, qui ad hones alius. Então, galera, boa tarde. Como eu estava falando um pouco antes para vocês iniciar essa introdução, eu vou dar uma aprofundada inicial na questão das esferas, conversar com vocês um pouco do início das letras hebraicas, né? E a gente vai começar a fazer um caminho contrário, a gente vai começar a fazer o caminho ascendente, que também é conhecido como Jornada do Herói, né? Mas antes eu gostaria de falar com vocês sobre alguns temas que ficaram pendentes nas outras palestras, né? Na outra palestra de introdução à Cabala, que é a questão dos 4 elementos, né? Que eles simbolizam a Cabala hermética, né? Nos 4 planos da criação. Então, é como se Deus criasse o universo a partir de 4 modelos diferentes de criação, em 4 etapas, e em cada uma dessas etapas seria um plano de criação, né? Portanto, né, você teria aí uma distribuição que dentro de cada árvore você teria os 4 elementos manifestados e, ao mesmo tempo, você tem uma árvore para cada elemento. Então, você transita na árvore de terra para a árvore de ar, na árvore de ar para a árvore de água e da árvore de água para a árvore de fogo. E dentro da própria árvore você tem os estágios de terra, ar, água e fogo, né? Então, você vai ter no plano mais alto da criação, que em Cabala é chamado Atzilu, o mundo das emanações, com aquela primeira tríade que a gente falou da criação, que é Keter, Rockmah e Binah. E aí ela seria a expansão da expansão, né? Ou Yang de Yang. Imagina tudo que expande. Se a gente fosse falar em Tzin Tzum, é como se fosse o movimento do Tzum, da expansão, né? Ou como se fosse o Big Bang explodindo e expandindo a criação. De um modo geral, o fogo ele vai simbolizar tanto a parte espiritual do homem, como a divindade, como o fogo incriado primordial, e em termos do ser humano, ele vai representar a vontade do ser humano, o desejo, a intuição, mas numa esfera superior. É aquela vontade espiritual, o desejo de ser mais, né? E não os desejos obsessivos inferiores, né? O fogo ele vai ter essa característica. A água, ela seria o plano superior, que é Briá, o mundo da criação, que é quando a criação começa a ocorrer. No primeiro, Deus emana, no segundo, Deus começa a estabelecer a criação através de leis, regras, que seriam Rezé, Geburat, Feret, é onde estaria faça-se a luz e a luz se fez. E aí é o movimento de contração da expansão. Então, aí você, na água, você vai ter a contração da expansão. Então, no primeiro você tem um movimento de expansão e um movimento da criação. Se a gente fala em termos de Big Bang, é como se fossem os primeiros gases se formando. Em termos de ser humano, isso é a parte do ser humano mental voltado ao espiritual, e aí ele vai lidar justamente com a emoção, o sentimento, com a questão de amor e justiça, né? Os sentimentos, as emoções do ser humano. O ar seria o plano inferior, ou Yetzirah, que seria o mundo das formações. Deus criou e agora ele começa a formar o mundo. Ele começa a formar as coisas que tem no mundo. Aí a gente vai ter a terceira tríade, que é Netzach, Rod e Esad, o 789, e seria a expansão da contração. Ele expandiu, contraiu, né? Aí ele expande novamente, como se o mundo tivesse já criado e ele estivesse formando o mundo ali com a criação dele. De modo geral, no ser humano, o ar ele vai representar o racional, o lógico, o simbólico, ou seja, o mental voltado para o material. E a Terra, ela seria o plano material, que em Cabala a gente chama de Asiá, que é o mundo da construção material. Ele vai ter uma única esfera, que é Malhut, o reino onde a gente vive, e a contração da contração. É onde as coisas se solidificam e se tornam matéria real. De um modo geral, no ser humano é o universo das sensações e o mundo da experiência material. É onde você experimenta o mundo através dos seus sentidos físicos. E aí, em Cabala, a gente tem um conceito que vai ser trabalhado principalmente dentro de Cabala cristã,
que é o conceito de 3 elementos ao invés de 4, porque água e ar podem ser vistos dessa forma, e a gente está falando aqui de conceitos físicos lá do século XV, XVI, XVII, que água e ar são apenas um elemento em fases diferentes, ou seja, o cara via ali a água fervendo, entrando em ebulição e se misturando no ar, né? Ele via o ar condensando na nuvem e chovendo. Então, água e ar eles são vistos como um elemento só em fases diferentes de sutileza ou de vibração. Então, ele vê tanto Briá como uma água superior ou um ar superior e Étsera como um ar inferior ou uma água inferior, né? Como se fosse o mesmo mundo espiritual em vibrações diferentes. Duas grandes águas, né? Como se fossem, se você for pegar numa tradição mais africana, é como se fosse o lago, o pântano e o mar, o oceano, né? Ou a pequena e a grande calunga, que eles chamam na Umbanda, no Candomblé, as águas superiores e inferiores, como se fosse o mundo espiritual dos espíritos evoluídos e dos espíritos em evolução. Ele pode fazer essa diferenciação como se fosse apenas 3 elementos. E aí ele vai ter um conceito de um universo tridimensional, fogo, água e terra, que ele se desdobra na nossa experiência material num universo quadridimensional. Fogo, água, ar e terra. Então, aí a gente vai começar a trabalhar as esferas um pouco mais aprofundadas e vamos fazer o caminho inverso. Como da outra vez a gente começou descendo as esferas, a gente agora vai começar subindo. E a gente começa subindo justamente como se fosse a jornada do herói. A gente está embaixo, em Malkuth, no plano da manifestação material, onde, como eu falei, a gente vai ter nossas experiências materiais, onde a gente vai interpretar a natureza através dos nossos sentidos. Os 4 elementos aqui, eles se manifestam de forma material. Então, a vontade e o desejo, eles podem se transmitir em uma vontade e um desejo material. O eros, né, que os gregos falariam, aquele tesão, aquilo que te impulsiona a seguir em frente. A razão, em vez de ser um mental superior, né, aquele mental búdico, ele se transforma na razão material, na lógica, no estudo dos símbolos. O emocional se transforma nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, e o físico representaria o nosso corpo físico. E a gente compreende muito melhor a 10ª esfera quando a gente põe ela em contração a Iesod, né? E aí eu cito aqui Matrix, em que Morpheus vira e fala, olha, eu não posso te dizer o que é a Matrix, você tem que ver por você mesmo. Enquanto você está preso no mundo da materialidade, no reino da materialidade, você só compreende a materialidade. A partir do momento que você se afasta e entende que existe um mundo espiritual, você consegue entender melhor esse mundo material, esse plano material. Então, Malkuth, ele é a primeira fase onde o iniciado ele vai entrar nesse subconsciente e iniciar essa viagem de herói. E, ao mesmo tempo, Malkuth é um local de belezas e armadilhas. É o local onde você pode tanto contemplar a natureza, você pode contemplar as belezas da criação do homem, ver as belezas da religião, mas, ao mesmo tempo, é o local onde as religiões podem se degenerar em fanatismo, onde a natureza ela pode ser extremamente destrutiva e trazer a morte. Ela é, ao mesmo tempo, o local onde correm as guerras, onde as pessoas ficam presas em redes sociais e não buscam uma evolução maior, se melhorarem como ser humano, como ser espiritual, divino, que seja. E aí é o que eu falo de Matrix. Malkuth é como se fosse a Matrix. É como se fosse, por isso que eu falei que muitas vezes a Cabala é vista como um gnosticismo judaico, porque o gnosticismo tem essa história, se vocês pesquisarem, de que o mundo foi criado por um demiurgo e que ele é uma prisão para os espíritos criados por Deus. É um gnosticismo pessimista. Existem vários gnosticismos, mas esse é o que se mais popularizou. E aí, Malkuth, ele vê como se fosse isso, ao mesmo tempo que é o local onde o ser humano se desenvolve e experimenta a criação de Deus, ele pode ser uma prisão para a sua mente, em que você fica ali circulando naquele ciclo de só viver a sua materialidade. Que é bem parecido também com o conceito da caverna de Platão. Os homens, eles veem o mundo por um reflexo e eles acham que aquilo é tudo e eles ficam presos naquela caverna e eles não buscam a luz de verdade. Eles só ficam ali vivendo, achando que as sombras que o superior transmite para o nosso plano aqui material é a realidade. E aí eu cito aqui também o Harry Potter ali, no caso, o Harry Potter ele tem essa história absurdamente gnóstica em que ele está preso num mundo e ele acha que aquilo ali é tudo, que aquilo é toda a existência e existe um demiurgo, que é a família dele não mágica, que prende ele ali. Ou o Luke em Tatooine, preso pelos seus tios,
e onde ele não sabe que ele vai ter uma aventura, que ele tem uma ascendência espiritual da força, ele não entende o mundo ainda, ele está preso naquele mundo que é um deserto, onde ele pode experimentar tantas coisas boas de viver ali, a plantação, a tranquilidade, quanto as coisas ruins de estar num deserto árido. Ou o vilarejo dos hobbits é uma forma muito melhor de você encarar o reino. O vilarejo dos hobbits, ele é lindo, os hobbits se perdem ali em fofoca, em afazeres do dia a dia, em ficar fumando cachimbo, e eles nunca ascendem para conhecer o resto do mundo, eles estão isolados ali. E aquilo ali é um lugar lindo. Eu botei essa imagem para simbolizar as Crônicas de Nárnia, que em As Crônicas de Nárnia, os jovens começam num lugar horroroso, que é a Londres bombardeada, e eles saem da Londres bombardeadas para irem para um lugar melhor. Ou seja, eles fazem esse movimento da realidade conturbada para um lugar mais tranquilo, onde eles podem acessar o subconsciente dele. Então, esse movimento de você sair de Malkuth exige um momento de contemplação e tranquilidade, que a gente vai falar um pouco mais tarde. E aí surge o famoso convite de Morpheus para você tomar a pílula azul e continuar no mundo material e vivendo sua vida de Facebook, trabalho todo dia, ou se você vai tomar a pílula vermelha e despertar para uma verdade que existe superior, que existe algo mais no mundo do que a sua vã filosofia consegue imaginar ou traçar. E isso é a passagem para o que a gente chamaria do início da percepção do eu inferior, né? E Êxodo, ele tem esse simbolismo um pouco de cemitério que alguns autores vão ver, porque em Êxodo é o que os cabalistas diriam que estariam os espíritos que acabaram de morrer, ou os espíritos que morreram e não perceberam que morreram. Diferentemente dos espíritos que vão para o Sheol, como alguns autores diriam, que seria o mundo dos mortos, muitos espíritos estão em Êxodo. Na teosofia, por exemplo, eles vão dizer que em Êxodo estariam não só esses espíritos que não perceberam que morreram, mas os que eles chamam de cascões astrais, né? Que é o formato do espírito ali ainda vivo, vivendo uma vida de memórias da vida dele enquanto em vida, mas a alma, o princípio que o anima, já foi embora para um local superior e aquele cascão está só se desfazendo. Então, por isso que Êxodo é chamado do lugar das ilusões, do plano astral, porque é onde a imaginação se faz manifesto. É logo o plano da formação, né, da fundação antes de Malkuth. Tudo que vai se solidificar em Malkuth, ele é gestado em Êxodo, que é como se fosse esse grande útero onde as ideias e as emoções são gestadas para que elas possam nascer no plano material como algo físico. Ele ali é a base do pilar do meio, ele representa esse início, essa transição do subconsciente para o inconsciente humano, ele reflete a luz de Tiferet para a gente, ou seja, a gente compreende Cristo através de alegorias, através de símbolos, de ilusões. A gente compreende seu ensinamento através de parábolas. Eles passam por um véu antes da gente conseguir ter essa compreensão total. De maneira geral, ele representa ali o lugar onde você vai trabalhar a sua imaginação, a sua visualização. Então, sempre que você fecha os olhos para fazer uma meditação e fazer uma visualização, você está entrando na esfera de Êxodo, você está tocando a esfera de Êxodo, né? Então, quando você pega, por exemplo, um símbolo que está ali em Rod, e você imbui ele de ação e emoção nessa visualização criativa, é onde você diria que você tem o processo mágico do hermetismo, que é o hermetista fazendo uma visualização criativa, usando os símbolos do inconsciente dele para botar poder nisso, botar emoção, e isso ganha um poder para que ele possa manifestar isso no plano material. E eu não estou falando aqui de magia, pirotecnia e essas coisas que a gente vê em videogame. Não, eu estou falando de você alterar a tua realidade para você conseguir algo que você quer. E essa é a diferença entre o que eles chamariam, quem estuda a Cabala, e principalmente Cabala Hermética, diferencia de alta e baixa magia, né? A baixa magia é quando você está lidando no eu inferior em coisas para a terra, para o teu material. E a alta magia, ou teurgia, é quando você está trabalhando isso que você está fazendo, mas para as altas esferas, para realizar o trabalho de Deus. Uma coisa você está buscando ali, eu estou aqui trabalhando minha mente para que eu consiga influenciar os eventos, influenciar meu comportamento, para eu conseguir ganhar um carro, para eu ter um emprego melhor, para eu melhorar minha relação com as outras pessoas.
e o outro você está trabalhando o trabalho divino, para você ascender e melhorar como ser humano, como pessoa, e ir a caminho da divindade e melhorar a sociedade como um todo, né? A gente não está falando aqui de alta e baixa magia em relação do que é melhor ou que é pior, ou em termos de preconceito, não. Um você está lidando no embaixo, em Malhut, e o outro você está lidando no em cima, em Tiferet, em Keter, entendeu? E aqui seria o famoso bem-vindo ao deserto do real, em que o Neo ele percebe que em Matrix que existe muito mais do que ele pode ver, ele começa a perceber que existe uma outra realidade, mas ao mesmo tempo é o lugar do construto, onde ele pode fazer, entre aspas, né, o download de coisas que ele precisa para o plano material, onde ele pode visualizar e se concentrar no que ele quer fazer. Tem alguns atletas que eu já vi em algumas entrevistas que eles fazem isso mesmo que inconscientemente. Eles, antes do jogo, antes do esporte que eles vão praticar, antes do campeonato, eles ficam ali na mente deles, meditando e visualizando as jogadas que eles vão fazer, e visualizando o gol, e visualizando o jogo, e visualizando como ele vai jogar, por onde ele vai. Isso ele está imbuindo códigos na mente dele para que isso se manifeste no plano material quando ele jogar. Da mesma forma, os gregos eles faziam a técnica do palácio mental, onde eles criavam um palácio dentro da mente deles e eles colocavam objetos dentro desse palácio que quando eles iam para os debates ou eles iam fazer algum discurso, eles simplesmente voltavam a mente deles para esse palácio, selecionavam um objeto e aquele objeto estava ligado à ideia que eles queriam fazer, eles faziam download para que esse discurso pudesse se materializar da forma como eles queriam. E aí, como eu falei, Yesod ele vai estar ligado a esse plano da imaginação, da forma pensamento, de você criar na sua mente para manifestar no material. Né? Então, aí você vai ter, por exemplo, a arte se manifestando em Yesod. E aí, como eu falei, como ele é a gestação do mundo, ele vai estar ligado a essas grandes divindades, por mais que muitas vezes Cabala você descreva Yesod como um homem nu, que é como se fosse o homem observando a realidade dele mesmo, sem vestes que enganam, você também tem essa visão em Cabala da divindade gestando, da divindade grávida. Por exemplo, aqui a gente tem Maria, não sei se dá para perceber na foto que ela está com uma barriguinha grávida de Jesus. Ou seja, ela está refletindo dentro dela Tiferet, que Tiferet, como a gente falou da outra vez, é o estágio crístico. Ela está refletindo o sol dentro dela. A gente tem em Êxodo os psicopompos, que seriam aqueles guias, aqueles líderes espirituais que vão nos guiar nesses caminhos de viagens astrais pela mente, os psicólogos, ou o próprio Morpheus de Matrix, eles são psicopompos, eles são pessoas que vão nos guiar do material para algum outro plano. E aí a gente passa para Rhodes, que é o número 8. Dentro de Rhodes, nós vamos ter ali todos os códigos. Sem Êxodo, a gente tem a manifestação da arte e da pintura. Em Rhodes, a gente vai ter as técnicas de pintura. A gente vai ter as técnicas de você criar cores. Então, ela vai estar ali no base da pilar da severidade, porque toda técnica você precisa de disciplina e severidade para aprender. Você precisa de dedicação para aquilo. Né? Ali, enquanto, por exemplo, o arquétipo em psicologia, segundo Jung, é algo que está quase como se fosse no plano das ideias de Platão, o arquétipo é algo que está no superior, Rhodes é o inferior, onde as figuras arquetípicas se representam. Então, por exemplo, quando você quer falar de velocidade, de uma fertilidade ativa, ou então dos próprios mensageiros e codificadores de mensagens, nessa ideia de código, você vai ter figuras arquetípicas ligadas a isso, que seriam os tricksters, né? Dentro de uma análise de mitologia, em Rhodes estariam ali essas figuras desses deuses e dessas entidades mensageiras. Ele pode ser visto como mental inferior, onde a gente restringe o que vem de cima, essa iluminação que vem de cima, em formas, em códigos, em lógica, e muita gente vê uma falsa oposição a Netzach a ele, porque se você tem um plano que é absurdamente racional, e a gente vai falar ainda, Netzach, ele é absurdamente emocional, ele expõe uma oposição entre razão e emoção. É como se você pegasse o cientista e botasse em oposição com a pessoa muito religiosa. Quando, na verdade, isso não necessariamente precisa ser uma oposição. Você pode buscar ali um caminho do meio, né, que a gente vai conversar sobre isso. Então, se a gente for falar em hermetismo em linguagem mágica, enquanto em Êxodo você está na visualização criativa, Rhodes significa os símbolos que você vai usar, quase como se fossem os fetiches que você vai usar para estimular a sua mente.
quais os símbolos que você está trabalhando ali para estimular a tua imaginação a fazer essa visualização. E aí, como eu falei, ele pode simbolizar os próprios códigos da Matrix, ele pode simbolizar esses deuses, mensageiros e trickster, como, por exemplo, Hermes, como, por exemplo, Thoth. Eu não sei se vocês conhecem através dessa figura, é uma figura dos Edas, é uma figura nórdica mais antiga, mas esse aqui é o que a gente conhece hoje assim como Loki, né? O Loki, ele tem essa imagem de ser um trickster, e a gente tem de ver esses deuses tricksters como diabos, né? Mas eles são que impulsionam as histórias. Eles são os que levam a mensagem e vão impulsionar a história. A maior parte das histórias da mitologia nórdica, ela vai começar com o Loki aprontando alguma coisa. Então, ele é o que vai impulsionar ali a aventura e ele é o que vai dar o início ao conto. E aí a gente tem Netzach, que é o número 7, que aí, da mesma forma como eu estava falando que Rod é os códigos, é o espectro racional e lógico, Netzach, ele vai simbolizar, num plano emocional inferior, os sentimentos. Ele está ali na base do pilar da misericórdia. Ela vai simbolizar ali a busca por esse próximo, porque o sentimento, você pode introjectar esse sentimento para você mesmo, mas quando você introjecta esse sentimento para dentro para você mesmo, você meio que se reflete para você projetar esse sentimento para alguém. Então, em Netzach, você projeta o sentimento para algo, ou para alguém, ou para alguma situação. Então, aí você vai ter aí a emoção, a contemplação, a fé em alguma coisa. E aí, dentro de Netzach, você vai ter os ritmos, as cores, os sons, as danças, em que a pessoa dança, mas sem uma técnica. A partir do momento em que você pega esse ritmo e escreve uma partitura, você foi para Rhodes. A partir do momento que você pegou essas cores todas misturadas e criou regras de como elas devem funcionar para fazer uma pintura, você foi para Rhodes. A partir do momento que você pegou esses sons e colocou eles numa escala, você foi para Rhodes. A partir do momento que você pega essa dança e você cria uma técnica formando um estilo de dança, você vai para Rhodes, né? Então, como eu falei, vai ter essa falsa oposição, quando na verdade eles fazem um par. Um par o quê? Ele é a emoção que vai imprimir força para esse símbolo, para que você tenha a manifestação mágica. Ela tem essa ligação com a Vênus, né? Com essas deusas do amor, como a própria Vênus. Aí, no caso, você tem não a Maria grávida, né? Mas a Virgem Maria em si, iluminando a imunidade com amor irrestrito pela humanidade. Você vai ter Inanna, o Ishtar, Astarte, né? Você vai ter a deusa Ísis, essas grandes deusas de amor que são movidas pelo seu amor, e esse amor é o que traduz força para a ação. Você vai ter aí também, de uma certa forma, em Netzach, as musas inspiradoras do homem, e a partir do momento que o homem pega essa inspiração e transforma numa poesia, ele está pegando essa musa de Netzach, jogando em Rhodes, e a partir do momento em que ele imagina essa poesia, ele está em Esad, em que ele está criando as palavras ali em Esad, e quando ele escreve a poesia, ele está em Malkuth. E aí essas 4 esferas, né, tanto a esfera do nosso eu material, quanto a nossa imaginação, nosso poder de visualização, o nosso racional e o nosso emocional, são esferas que vão formar o que muitos vão chamar do eu inferior, ou em psicologia a gente vai chamar de personalidade, que é a forma como a gente se manifesta no mundo. As esferas acima disso vão formar o eu superior, vão formar as esferas dos anjos guardiões, as esferas das emanações divinas. Mas, em termos de cabala, eu preparei para hoje a gente trabalhar essa questão do eu inferior e da personalidade. E aí eu gostaria de começar a tratar de vocês os caminhos entre essas esferas. A gente vai, no caso, trabalhar o caminho entre essas esferas do eu inferior. Essas 4 primeiras esferas, que são o mundo aqui da criação material, né, e o mundo da formação aqui de Esad, Rod e Netzach, né?